Alô, semifinal da Copa do Brasil. A gente está classificado para a semifinal da Copa do Brasil. O Fluminense ganhou por 2-0 do Bahia no Maracanã. E mais uma vez o time nas Copas deu jeito. Resolveu. A impressão que passa, e que eu, Gabriel Amaral, vi aqui, e tô trazendo para vocês do canal Raiz Tricolor, vi aqui do Maracanã, e eu estive em todos os jogos aqui no Maracanã da Copa do Brasil. Estive lá contra o Inter, estive lá contra o Bahia, e a impressão que passa é que existe um olhar diferente para as Copas. Eu sei que essa impressão passa para você também, só que para mim é um pouquinho mais profundo. Eu vou ser um pouquinho mais específico. A impressão que passa é que não há problema nenhum, não há adversário nenhum gigante a ponto o suficiente do Fluminense não conseguir transpassar na Copa do Brasil e na Sul-Americana. Pode ser eliminado, essa frase pode envelhecer muito mal, mas a impressão que passa quando eu tô saindo desse jogo é que, pra galera que joga videogame vai entender um pouquinho, sabe aquela fase que é muito difícil no videogame? Você sabe que tem um jeito de passar, porque alguém já passou, alguém já zerou o jogo. A impressão que dá é que o Fluminense sempre acha em 90 minutos, ou em 180, ou em 45, como foi hoje, uma forma de passar essa fase. E foi o que aconteceu hoje no jogo contra o Bahia. E principalmente, eu vou... Daqui a pouquinho eu pego ali, tem um negócio ali que é interessante. Mas vamos começar do começo, que a gente venceu por 2-0, 10 milhões de reais no bolso, financeiramente essencial essa classificação, ainda mais mirando uma final que garantiria, mesmo com o vice-campeonato, 34 milhões de reais. A torcida tá saindo fazendo festas, que o microfone tá captando, meu interesse é justamente captar com esse microfone um pouquinho mais aberto. O Fluminense tá terminando essa fase quartas de final, sendo o primeiro classificado. Quando eu tô gravando isso, Corinthians e Atlético Paranaense ainda estão jogando, deve dar Corinthians. Mas olhando para um rival que vai vir, o Botafogo ou o Vasco, sabendo que se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. E por que eu tô falando isso? Porque no jogo de ida, vocês vão se lembrar que o Bahia saiu pro jogo, tava jogando em casa, tinha que sair pro jogo, com o seu meio de campo muito forte, apesar de não ter o Caio Alexandre, que obviamente faz diferença, os desfalques, assim como hoje pra gente fez diferença o Samuel Xavier. A partida do Guga foi boa, mas não foi espetacular. Obviamente que a gente olha para a situação toda e pensa o seguinte: o jogo de lá, eles saíram para o jogo. O Fluminense fez um jogo muito sólido. O Fluminense fez um jogo bom contra o Bahia lá. Mas a solidez foi quebrada com desatenção na reta final do jogo. Aquilo ficou martelando por praticamente 15 dias na cabeça do Tricolor. Foram 14, para ser mais exato. Não pode, e do Tricolor tô falando de quem tá vestindo a camisa em campo também. Não pode dar um mole desse, não pode acontecer isso, não pode acontecer isso, não pode ter uma cobrança de falta que ninguém chega e para na frente da bola, não pode dar esporro e a bola vir nas quadras, não pode. E eu falei algumas vezes, naquele jogo, o Bahia saiu para jogar e não conseguiu fazer um ótimo jogo contra o Fluminense. Ganhou o jogo, mas não foi dominante. Quando vem pro jogo daqui, o Renato escala 3 volantes. E por que os 3 volantes? Eu não vi a coletiva dele ainda não deu a coletiva. Mas eu acho que eu consigo exemplificar aqui pra vocês. A ótica é o time mais sólido que ele tinha. O time mais sólido do Fluminense foi um time com 3 volantes. Você pode falar dos 3 zagueiros, beleza, mas 3 zagueiros foi contra times muito superiores. O Bahia não era esse caso. Só que eu acho que essa história do Bahia não ser esse time muito superior entrou no Bahia também. Apostaram num time completamente defensivo, que de início até poderia parecer uma boa história pra eles. Vamos fazer ali uma linha de 5, uma linha de 4, deixa só o William José, dá a bola pro Fluminense. O Fluminense não tem um meio de criação, essa função tá ficando pro Nonato, tá ficando pro Martinelli, tá ficando pro Hércules, tá ficando pros zagueiros. Eles vão ficar chutando bola pra área, nossos zagueiros são bons na bola aérea, o David Duarte e o Ramos Mimos são bons mesmo. E pronto, tá resolvido o problema, tá resolvida a situação. Show de bola, problema resolvido. Poderia ser isso, e poderia ser ainda mais, e isso aconteceu no primeiro tempo de fato. Mas poderia ser ainda mais. A gente vai escapar nos contra-ataques, o Everton Ribeiro tabela bem, tem boa visão de jogo, tem lançamento, Kaique é veloz, o Michel Araújo sabe arrastar a bola, tem finalização de fora da área, beleza, podia ter acontecido, essa parte não aconteceu pra eles. O Bahia foi inútil no primeiro tempo. Qual que foi a utilidade deles? Frear um Fluminense que tinha dificuldade pra criar. E aí, olhando pro nosso lado, o nosso lado foi de cadência, ter a bola e tentar criar, mas é um problema de cobertor curto. O Fluminense, quando joga, e pode ter conseguido uma solução no finalzinho, tá? Mas o Fluminense, quando joga com os 3 volantes, normalmente é um time mais sólido, toma poucos ataques, como por exemplo, não tomou o primeiro tempo, tem uma chance deles, foi no último lance do jogo.
mas é um time que tem dificuldade para criar. Fica refém de bola aérea, refém dos laterais, dos pontas, em arrancadas. E o Bahia, sabendo disso, botou os dois laterais, o Juba e o Gilberto, para praticamente não subir. Os dois ficaram lá. O Serna e o Canóbio não tinham campo para correr. O Fluminense foi um time que não conseguia criar, tinha posse de bola, forçava cruzamento. Quando forçava a jogada por dentro, o Everaldo até acertou alguns pivôs, mas não tinha, quando dava o pivô, um meia para poder distribuir e achar um atacante sozinho. Em resumo, primeiro tempo 0-0. As nossas melhores chances foram chutes de fora da área, que o Ronaldo estava muito inseguro, e assim acabou o primeiro tempo. Quando volta para o segundo tempo, tinha uma dúvida. Eu falei até com o Lessa, falei, cara, a galera do Bahia vai olhar para o time deles e falar, a gente tem que sair, mas se a gente sair, a gente pode tomar um gol e a gente não precisa fazer. O time estava muito atrás. E a gente do Fluminense olhava e falava, beleza, Renato, 3 volantes é um time sólido. Dito isso, a tua solidez está levando um 0-0. O 0-0 não nos interessa, a gente precisava fazer gol. E para fazer gol ia precisar correr um pouquinho mais de risco. Ousar um pouquinho mais do que os 3 volantes. Ele saca o Nonato do time, que era na teoria o volante que tinha mais essa função de criação, e coloca o Lúcio Acosta. Nas entrevistas o Renato fala, quando eu coloco um meio campista, armador, eu perco na pegada de marcação. Ele falava mais isso do Ganso. Hoje não perdeu. Hoje não perdeu. E aí por que eu falei do se ficar o bicho pega, se correr o bicho come? Porque o Bahia lá tentou sair pro jogo, até ganhou o jogo, mas com um golzinho no finalzinho. Hoje aqui tentou se defender e continuou com essa postura no segundo tempo. O que aconteceu? O Fluminense foi pra cima. Mesmo com uma cera que começou com 2 minutos de jogo, da parte do Bahia, feita pelo goleiro Ronaldo, uma cera gigantesca, e aí eu falo isso direto. O problema não é do goleiro que faz, o goleiro tá na dele fazendo a cera. O erro é a arbitragem que não coíbe. A arbitragem precisa coibir. Se ela não coíbe, o erro é dela, não é do goleiro. O goleiro tá lá, fazendo. Se o árbitro chega com 2 minutos, dá um esporro, com 15 dá um amarelo, o goleiro não vai fazer mais cera, né? Enfim. O Fluminense volta pro segundo tempo tendo um criador, alguém para tabelar quando o centroavante faz um pivô, alguém para distribuir passes pelos lados e não perdendo tanto na marcação, porque o Lúcio Acosta não foi o Paulo Henrique Ganso. O Lúcio Acosta não perdeu tanto na marcação como foi o Paulo Henrique Ganso. E acho que isso foi crucial. Isso foi crucial. A entrada do Acosta não foi espetacular no jogo. Não é ele quem decide o jogo, mas foi crucial. Pega a jogada do gol, do primeiro, do pênalti. Pode parecer que o Fluminense ganhou com 2 lances fortuitos. Por quê? O Fluminense ganhou com um gol de pênalti e um gol de bola parada. Nossa, hein? E com jogadores que já estavam no primeiro tempo. O René cruzando, a bola batendo na mão do Michel Araújo, que é viciado em eliminar time da Copa do Brasil aqui no Maracanã. Fez muita merda em 2022 e fez merda hoje de novo. Mas é o René cruzando e o Canóbio batendo pênalti. O segundo gol, o Canóbio batendo falta e o Thiago Silva fazendo de cabeça. O jogador já estava no primeiro tempo, pois é. Mas pega o lance do primeiro gol. A forma como o Lúcio Acosta está participando do lance e acelerando o lance. O René recebe com muita liberdade até para bater pro gol, porque o Acosta acionou rápido a jogada. Fez diferença. O Bahia foi covarde, não tentou explorar esse erro de marcação e mesmo nas poucas vezes que até tentou, o Lúcio Acosta deu conta. Entrou com vontade, com raça, compensando, obviamente, a deficiência que ele tem na marcação. E aí a gente... Deixa eu pegar aqui, eu vou falando aqui com vocês, porque o microfone é sem fio, então dá pra ir falando. Eu vou mostrar pra vocês um copo que saiu hoje, está conectado isso ainda. Saiu um copinho hoje do Fluminense, de um jogador que teve muito deboche na hora que saiu o copo dele, tá? Mas o cara botou a gente na semifinal e a gente tem que ser justo. Tá sendo um cara que tá decidindo os jogos. Canóbio. Quem tá vendo aí na tela vai ver o copo do Canóbio. Bandeirinha, o solzinho do Uruguai aqui. Foi decisivo. O Canóbio vem do Atlético Paranaense com uma pecha, uma etiqueta colada nele de corre muito, tem muita raça, mas não sabe fazer gol. Hoje não só fez, como deu uma assistência. Pega a bola para bater o pênalti, e o Fio falou muito bem, que só prova que a gente não tem batedor de pênalti, porque obviamente não é o Canóbio o maior batedor ali, você tinha o Everaldo próprio, provavelmente já bateu. Faz 1-0 batendo o pênalti, tirando do Ronaldo, o goleiro para um lado, bola para o outro, bateu forte, com confiança. Se não foi uma perfeita cobrança, pelo menos foi alguém que bateu com confiança. Faz 1-0, incendeia o jogo, mas o Fluminense não se desesperou. O que a princípio parecia até ruim. O Fluminense não aproveitou a sinergia absurda que estava entre torcida no Maracanã e o time. Quase 50 mil pessoas hoje de novo, me lembrando muito 2022.
Mas o segundo gol me lembra mais 2007. Eu lembrei ali no iniciozinho do pós-jogo. 2007, Fluminense joga as quartas de final no Maracanã, foi o jogo de ida, contra o Atlético Paranaense, empata por 1-1, e o gol do Fluminense foi marcado por Thiago Silva de cabeça. O Carlos Alberto foi expulso nesse jogo. 2007 a gente foi campeão, o Thiago Silva faz um gol de cabeça. É óbvio, o Fluminense chegava mais ao campo de ataque, era bem mais time, bem mais inteiro do que o Bahia. O Bahia pouco aparecia no ataque, o Fábio praticamente não trabalhava. Parecia que o Bahia queria o pênalti e o Fluminense, por mais que não tivesse desesperado, ainda tinha ali uma vontade de ganhar o jogo. E foi merecido. O Canóbio bate a falta, o desvio de cabeça do Thiago Silva, e o Thiago Silva faz o gol. Na hora chega a gritar Bernal, porque o Bernal tinha acabado de entrar, e a gente falou, a bola aérea piorou porque o Cano é mais baixo que o Everaldo. Tinha acabado de entrar. E o Bernal também tinha acabado de entrar, e o Rafael fala, ó, Bernal também tá na bola aérea. Eu falei, mas não tem gol de cabeça, né? Na hora que saiu o gol, eu olho rápido assim, e tapa o 3 e o 5, me confundiu, fui traído ali um pouquinho pela miopia. Mas o gol do Thiago Silva é monstruoso. O Fluminense foi heróico, foi habilidoso, foi monstruoso para poder resolver um jogo que obviamente foi um jogo muito difícil. Não foi um jogo simples para o Fluminense. O Bahia vendeu caro essa eliminação. Óbvio que pelo investimento que eles têm, eles talvez nem precisassem ter vendido, mas vendeu caro. Confronto difícil. Mas, repetindo, não há nada, nenhum obstáculo, que parece que não há nenhum obstáculo grande o suficiente que o Fluminense não consiga transpassar em Copas. Pode ser que na semifinal, amanhã a gente vai saber, pode ser que venha um adversário que tem sido muito complicado. Tem sido uma montanha gigantesca contra a gente, que é o Botafogo, que eu confesso que já até perdi as contas de quantas derrotas seguidas a gente tem pra eles. Eu chutaria que são 10 e 11 jogos seguidos sem vencer. Acho que é isso. Ou 9 e 10 jogos seguidos sem vencer, alguma coisa assim. Pode ser mais uma montanha que o Renato vai ter que passar, mais um gigante que ele vai ter que desafiar para mostrar que esse time veio para ser campeão. Se vai fazer ou não, aí, meu amigo, é um problema lá de dezembro. A Copa do Brasil só volta agora depois do Brasileirão. Agora é hora de foco na Sul-Americana, de foco no Brasileirão, para, ainda que tudo dê errado na reta final do ano, a gente esteja na Libertadores do ano que vem e já tenha levantado uma taça nesse ano. Mas mais um objetivo foi concluído. O Fluminense sai mais uma vez do Maracanã com a torcida comemorando, classificado e dessa vez sem levar gol. Tamo junto, até a próxima. Maracanã jamais apagado. Valeu!